Salve, salve galera, seja bem-vindo ao nosso último podcast. Isso mesmo, nosso último episódio, mas é o nosso último episódio nesse estúdio que você conhece. Eu quero já te dar boa noite aí e agradecer a sua audiência de sempre e quero dizer essa notícia para vocês, que hoje é o último episódio que nós estamos gravando nessa identidade visual que você conhece. Então, James, abre aí a tela. Há 3 anos o Noar Podcast você conhece dessa forma. Tem a cortina, tem o fundo amarelo, tem a mesa preta e claro que no início do nosso podcast a gente usou a cortina cinza, né? Se você pegar lá os primeiros podcasts, quando era lá em casa, era cinza a cortina. Mas desde quando nós viemos pra cá, cortina preta, mesa preta, fundo amarelo, mas a partir de semana que vem não vai ser assim. Então, Thalia, boa noite. Boa noite. Conta pra gente aí as novidades que a gente vai ter a partir de semana que vem. A partir de semana que vem, nós vamos estar num novo espaço. Ele vai estar completamente transformado. Não vai ter cortina, não vai ter mesa grande assim, dessa forma preta. Não vai ter, vai ser tudo diferente. A gente vai passar por uma mudança completa aqui, para trazer mais qualidade de imagem, para trazer um cenário mais bonito visualmente para você que está nos acompanhando. Então, assim, estamos passando por um processo de desapego desse formato padrão que a gente já tem há bastante tempo. A gente foi atualizando algumas coisas, mas a gente se adaptou e se acostumou muito com as coisas como elas estão. Estamos passando por um processo de desapego, porque, assim, uma vez eu ouvi uma frase que é o seguinte: o desenvolver, né, o processo de desenvolvimento é o processo de deixar de se envolver, é o desenvolver, deixar de se envolver com algo. Então, para a gente desenvolver alguma coisa, a gente precisa deixar outras para trás, precisa mudar algumas coisas. Então, a gente vai deixar esse formato que a gente tem aqui para trás e vamos começar uma nova fase. Como é que você se sente com tudo isso, com essa mudança? O que está passando aí na sua cabeça? Fala pra gente. É uma nova etapa que o Noar vai estar começando, né? Principalmente no contexto de conteúdo. A gente vai ter aí várias novidades, porque o cenário em si só vai ser uma das mudanças que a gente vai ter aqui no que vocês entendem de Noar Podcast. Mas o Noar ele vai se transformar em algo muito maior do que ele já é hoje. No sentido de ter os programas, de ter os convidados. Então a gente vai estar preparando muita coisa legal para vocês aqui no nosso podcast. Nos outros episódios a gente já deu alguns spoilers das novidades que a gente vai ter. Mas o que eu posso dizer para vocês, para ficar aí acompanhando o nosso Instagram, acompanhando o nosso canal aqui no YouTube, que vai ter as novidades acontecendo. Claro que as novidades elas não acontecem do dia para o outro, tipo, vocês não vão acordar de manhã e tá tudo diferente, não, elas são mudanças graduais e isso a gente vai introduzindo com o decorrer do tempo. A gente vai começar já na primeira semana de agosto com as novidades aqui no nosso podcast, com a questão do novo cenário e a partir daí a gente vai introduzindo as novidades também, vai introduzindo os novos quadros, os novos programas, as coisas diferentes que vão estar acontecendo no nosso canal. Uma das coisas que eu já falei aqui em outros episódios, que aí eu posso relembrar, porque já foi dito, é que nosso podcast até hoje ele foi dividido por temporadas. A partir de agosto, a gente vai ser dividido por temática. E isso muda o que na prática? Muda o seguinte, você vai, como que eu posso dizer? Vai ser mais fácil para você que está assistindo nosso Noar Podcast encontrar programas que têm a ver com você. A gente sabe que na internet tudo transforma e tudo acontece em cima de nichos. É o nicho do empreendedorismo, é o nicho da finança, é o nicho da saúde, são os nichos. E o Noar Podcast, desde quando nasceu, a gente sempre falou com todo mundo. A gente sempre teve um monte de gente aqui de diferentes assuntos. E isso é bom e ruim ao mesmo tempo. É bom porque a gente tem muitos convidados e vários assuntos que agregam na gente. Mas também é ruim porque a gente acaba não tendo um público específico. E uma das formas que a gente vai
usar para pelo menos a gente nivelar é transformar o nosso canal, seja os novos episódios aos episódios que já foram ao ar, no sentido de temáticos. Então nós teremos uma playlist, por exemplo, de episódios que falam sobre empreendedorismo, episódios que falam sobre política. Então vai estar lá a playlist que você vai poder encontrar todos esses temas. Claro que a gente vai continuar tendo a contagem dos nossos episódios, a gente não pode zerar os nossos episódios. Provavelmente esse episódio aqui já estava bem perto do 350, que a gente está gravando com antecedência, então eu não sei direito qual o número desse episódio, mas vai estar bem perto do 350 ou já passou. Então não tem como a gente voltar do zero, a gente vai continuar contando esses episódios, porque o meu sonho é chegar no episódio 1000. E a gente vai chegar em breve aí no episódio 1000 do Noar Podcast. Mas a gente vai dividir eles em temas. E isso é uma das novidades que a gente tem aqui dentro do nosso canal. Mas hoje, a gente não está aqui muito para falar do futuro. A gente vai falar também do passado, né, da nossa trajetória, porque só é possível essas modificações, mudanças que estão acontecendo no Noar, porque a gente tem uma trajetória, né? E eu queria saber da Thalia, como que ela enxerga essa trajetória toda que nós estamos percorrendo aí de mais de 3 anos de programa, mais de 3 anos de empresa. O que que você enxerga aí de evolução desde quando nós começamos lá no Alto de São José, eu, você, Matheus, para o que está se tornando no Noar Podcast, o que se tornou o Noar Podcast até o dia de hoje? Bom, como que eu enxergo tudo isso? Eu enxergo de uma forma, assim, muito, muito especial. Porque, na verdade, eu nunca pensei em empreender. Eu aprendi isso com você. Eu não me via trabalhando por conta própria. Eu cresci meio que programada para poder ter o emprego com a carteira assinada. Tive, inclusive, isso é muito bom, isso traz muitas experiências. Mas quando a gente conhece o lado do empreendedorismo, que você aprende a fazer algo para ajudar as pessoas, não que o trabalho comum não tenha isso, tem também, mas no lado do empreendedorismo a gente acaba enfatizando muito isso, né? Você desenvolver uma habilidade para ajudar outras pessoas. E com isso gerar empregos. Então é um grande ciclo, é uma atmosfera que muda a vida das pessoas, né? Então, eu vejo isso como algo muito especial. Foi uma trajetória muito especial, que exigiu muito de mim, porque eu precisei me superar várias vezes, eu precisei lidar com as minhas dificuldades várias vezes e entender que eu não poderia parar nos meus erros. E isso foi uma coisa, assim, muito marcante durante todo esse tempo. Porque o mais comum, o que eu cresci aprendendo, né? Assim, poxa, deu errado isso daqui, larga isso aqui pra lá e fazer outra coisa. Não deu certo, deixa pra lá. No empreendedorismo não é assim que funciona, porque se a gente não tiver constância, se a gente não tiver resiliência, se a gente não insistir, se a gente não entender que isso faz parte do processo de aprendizagem e de crescimento, não fica, não dura. Então, isso tudo, durante esses 3 anos, o que eu aprendi foi isso. O Noar Podcast, desde o momento que ele nasceu até agora, ele me ensinou a ser uma pessoa a acreditar nas minhas habilidades, acreditar no meu potencial de conseguir realizar coisas que eu não imaginava que seriam possíveis de realizar. E isso me deixa muito feliz, isso me deixa muito realizada, isso me estimula, me incentiva a querer ser melhor, me incentiva a querer dar o meu melhor a todo momento. Então, foi uma trajetória, assim, muito especial, muito especial. E eu queria saber de você também, porque a gente, durante esses 3 anos, passou por muitas mudanças. Muitas mudanças. E isso faz parte de qualquer trajetória do empreendedorismo. As coisas precisam mudar, as coisas precisam evoluir, se atualizar. Como que você lidou com essas mudanças e hoje, para alguém que esteja assistindo a gente, esteja numa situação decisiva no próprio negócio, né? A gente já teve várias vezes uma situação decisiva de
parar, olhar para a realidade e falar assim, poxa, daqui para frente precisa mudar, precisa ser diferente, senão as coisas vão dar errado, senão a gente vai sofrer consequências ruins. Como que você lida com essas mudanças e o que você pode trazer de dica para as pessoas que precisam passar por isso agora? Sim, eu acredito que todo negócio, principalmente no Brasil, ele vai passar por diversas situações difíceis e que vão ser realmente necessárias de uma tomada de decisão assim, que vai levar para um lado ou levar para o outro. Parece ser meio redundante isso que estou falando, mas não é só clichê, é verdade. Toda decisão vai ter uma ação e uma consequência. Se você não tomar decisão, você vai ter uma ação e uma consequência, Sim. mesmo não tomando decisão nenhuma. Seja ela fechar o seu negócio. Então, o Noir, assim como o podcast, toda a estrutura que a gente tem, passou por essas tomadas de decisão. Eu acho que a parte mais difícil aqui do nosso negócio foi entender a gente realmente como negócio. E a saída do Matheus foi um dos grandes desafios que nós tivemos que superar aqui no nosso negócio, né? Porque eu estava acostumado a fazer podcast junto com o Matheus e não fazer podcast sozinho. Então, para mim, foi um divisor de águas e uma superação conseguir fazer o podcast de forma solo. Porque, como já falei aqui em outros episódios, quando você tem alguém fazendo podcast com você tem outra pessoa que consegue te cobrir muitas vezes, que a sua cabeça dá uma viajada, ou você fica sem assunto, e você tem outra pessoa que vai poder te auxiliar. Trazer outros pontos de vista, né? Exatamente, vice-versa. Quando é você sozinho, você precisa estar tudo, você precisa perguntar, você precisa prestar atenção, você já precisa pensar na outra pergunta e não deixar o papo morrer. E não é tão simples fazer isso. As pessoas podem achar que conversar é tranquilo, tal, não tem nenhuma dificuldade, mas não é tão simples, porque você não pode simplesmente achar que a pessoa que está sentada à mesa é mais uma pessoa. Na verdade, não. Na verdade, você tem que entrar no universo dela. Por mais que você não domine o universo dela, por exemplo, recebe um médico aqui. Eu não sou médico, não fiz faculdade de medicina. O que eu entendo, na verdade, são as perguntas que os pacientes poderiam fazer para aquele médico. Então, o meu trabalho acaba sendo muito nesse sentido, de olhar para aquele profissional e fazer perguntas que talvez a pessoa que vai contratar o serviço dele ou que vai ser beneficiado por algo que ele faz, faria. E isso não é fácil, precisa entrar no universo do cara. Então, quando você tem um parceiro, como o Matheus era, isso era muito bom, porque ele trocava ideia, eu falava, a gente tinha pontos de vista diferentes, e com a saída dele eu tive que fazer isso tudo sozinho. Então, para mim foi muito desafiador. E foi um divisor de águas também para a empresa. Principalmente no sentido de você entender o negócio, saber que esse negócio é lucrativo, que dá certo, e não somente ficar com esse negócio, mas fazer esse negócio gerar outros braços e esse negócio gerar outras oportunidades e isso crescer. Porque esse é o desenvolvimento normal de uma empresa. Sim. Se o caminho não for esse, for o contrário, provavelmente a empresa vai falir, vai fechar. Sim. Um negócio que ele atinge somente uma forma, ele não vai durar muito tempo. A grande sacada de um negócio, seja ele da área que for, é ter uma certa diversificação. Não é diversificar no sentido de você não saber o que você está fazendo, mas você escolher 2, 3 ramos de abrangência e fazer isso bem feito. Entendeu? Sim. A gente se deparou com isso em um determinado momento, né? Quando a gente se encontrou somente dentro de um processo dentro do podcast, a gente encontrou aí outras formas de poder dar sequência nesses braços da empresa, né? Quando entrou com a questão da rede social, isso é importante para poder manter o negócio funcionando. Porque realmente, se a gente fica restrito, embora muitos dizem, né? Você precisa ter um foco. Mas se a gente fica restrito somente àquela coisa ali e no decorrer do tempo alguma coisa acontece e aquilo não desenvolve, você precisa correr contra o tempo para fazer outra coisa dar certo. Então, Sim. O interessante é já ter essas outras bases, né, apoiando aí o negócio e fazendo tudo fluir muito bem, né? Até porque, quando as pessoas falam essa questão de você ter um foco,
Penso eu que seja no sentido de você ter um negócio que é uma base principal e as outras fontes, as outras vertentes, conversar com o principal. Por exemplo, o Joel J, que é um grande nome que eu gosto de acompanhar. Ele tem como o principal do negócio dele a questão de ser um mentor de negócios, de ensinar a questão de negócios mesmo. Para ele e para os outros. Ele aplica para ele e ensina para os outros. Mas ele tem outros negócios que conversam com isso, que é o curso, que é o podcast que ele tem, os livros que ele vende. Então, ele tem uma diversificação de renda, mas tudo isso tem uma base única. Diferentemente se, sei lá, por exemplo, ele é nadador profissional. Ele não trabalha mais ensinando, ele não é coach, não é treinador de natação. Então, isso não tem a ver. Ele ensina alta performance, mas a alta performance pode ser no esporte, como pode ser no empreendedorismo também. Não é um curso exclusivo para natação, Sim, entende? sim. Então, a diversificação, ela tem que ter uma base e essa diversificação conversar com a base, que é o que a gente acabou implementando aqui no Noar. A gente tem o Noar Podcast, que é a base, e todo o restante hoje conversa com o que o Noar Podcast faz. Qual é a função do Noar Podcast? Agregar na vida das pessoas, dar vozes às pessoas, dar oportunidade às pessoas, dar um canal de visibilidade, de propaganda para as outras pessoas. E o que o restante que a gente faz? Exatamente isso. Então, quando a gente faz uma gestão de rede social e cria uma estratégia, faz captação de vídeo, edição, publica, é pensando em quê? Em dar voz, em fazer propaganda, em dar a oportunidade da pessoa mostrar o que ela tem de conhecimento para o mundo. Então, tá tudo conversando. Sim. Tem uma base única. Sim, tudo nessa mesma área da parte do conteúdo, da importância que tem na hora de levar a informação, né? Eu acho interessante essa questão desse ecossistema, dessa variedade de atividades, mas que estejam dentro de uma mesma ideia, de um mesmo objetivo, de um mesmo foco. Porque tudo que você vai aprimorando com esse foco vai melhorando ali nas prestações de serviço, nos produtos a serem vendidos e tudo mais. Então, assim, o interessante desse foco é justamente você conseguir atingir um objetivo. Tem um objetivo principal, né? Aqui no nosso caso, com o Noar, o objetivo principal, como você disse, é agregar na vida das pessoas. Aí, de que forma? A gente vai agregar trazendo conteúdo, trazendo informação que o convidado tem a trazer, que pode auxiliar, que pode ajudar as pessoas que estão assistindo com situações práticas para aplicarem no dia a dia. De que forma que ela agrega para o convidado que está vindo? Com o espaço, como você falou, com a visibilidade que ele vai ter, com a possibilidade de criação de conteúdo de uma forma diferente. De que forma que agrega para a gente que está aqui? Porque a gente também é agregado com as questões, aprendendo com o convidado, trocando experiência, network, a gente trocando ideias, para a gente melhorar aquilo que a gente faz, o serviço que a gente presta. Então, eu gosto muito dessa ideia também, embora durante muito tempo tenha ficado muito marcada essa questão do, não, tem que ter um foco só, um objetivo só, fazer uma coisa só, né? E a gente foi vendo com o passar do tempo que, na verdade, não. Com esse monte de informações, com esse monte de acesso à informação que a gente tem hoje, é importante a gente conseguir fazer diferentes coisas, mas que levem para um mesmo caminho. Eu acho isso interessante. Principalmente quando você vai traçar novas estratégias, tudo isso tem que conversar uma coisa com a outra. Sim. Não tem como fugir. Por mais que você vai abordar de uma forma diferente, de uma forma que você vai falar com uma outra linguagem, mas a base ela precisa ser a mesma. E isso daí eu acho que é essencial para todo negócio. Sim. Você tem uma bombonière, mesma coisa. Você vai vender bombom, vai vender biscoito, vai vender chocolate. Talvez se você colocar lá brinquedo não vai funcionar tanto, vai ficar encalhado. Sim, mas o nome é bombonière, não significa que tem que ser só bombom. Sim, né? exatamente. Dá para aproveitar outras coisas. Exatamente. Agora, eu queria saber uma coisa muito interessante. Sobre a parte de ser host, que você estava comentando há um pouquinho atrás. Qual que é a diferença de uma conversa em que a gente consegue extrair informações, conteúdo, para uma entrevista? Muitas pessoas que estiveram aqui no nosso podcast, às vezes, depois que terminava, encerrava o papo,
Muita gente já falou a mesma coisa. Se sentem à vontade aqui conversando. E, de fato, você consegue trazer essa calma, essa tranquilidade, consegue deixar um ambiente à vontade para as pessoas falarem. Sim. Então, uma coisa que o pessoal sempre deu como feedback, poxa, eu fiquei à vontade, eu consegui me expressar, estava nervoso, estava nervosa, mas tudo funcionou na hora, mesmo com esse monte de câmeras aqui apontado para o convidado, que às vezes nunca participou de um podcast. Como que você faz isso? Qual que é a diferença de uma entrevista bate e volta para isso que acontece aqui? É uma simples conversa. Você falou um pouquinho atrás, né, sobre essa questão da complexidade de ser host, mas na prática, como que isso funciona? Eu acho que o grande diferencial de uma entrevista... Peraí. Eu sei que você quer continuar assistindo a nossa conversa, mas antes eu quero agradecer os nossos parceiros do Noar Podcast. Então se liga só no recado dos nossos grandes parceiros e patrocinadores. Há 30 anos, nascia em Nova Friburgo uma ideia simples: cuidar de gente. O Grupo SAF cresceu, chegou a novas cidades e deixou em cada uma delas o que tem de mais valioso: a presença. Mais do que um plano, o SAF é a companhia, acolhimento que virou tradição. Mesmo falando sobre a perda, o que entregamos sempre foi vida, porque nunca deixamos de cuidar. Grupo SAF, há 30 anos cuidando de você. Você sabia que muitos dos sintomas do dia a dia, como fadiga, ansiedade, intestino preso, TPM intensa ou baixa imunidade, podem estar ligados a desequilíbrios bioquímicos no seu corpo? Na consulta ortomolecular, eu investigo a causa dos sintomas através dos exames e escuta individualizada. A gente não trata só alimentação, tratamos o corpo como um todo, com foco em equilíbrio nutricional, hormonal e metabólico. Você recebe um plano exclusivo com base no seu estilo de vida, exames e queixas, uma alimentação funcional, suplementação, ajustes no sono, intestino, ansiedade, tudo de forma natural e personalizada, feito exclusivamente para você. Com esse cuidado, minhas pacientes relatam mais disposição, melhora na pele e intestino, redução da ansiedade e até mais clareza mental. É sobre cuidar do corpo com estratégia. Se você quer cuidar da sua saúde de forma completa e entender de verdade o que o seu corpo está pedindo, agende sua consulta ortomolecular comigo. Vamos cuidar da sua saúde com carinho e consciência. Descubra o verdadeiro significado de conforto na Soneca Colchões, em Nova Friburgo, onde o cliente está sempre em primeiro lugar. Na Soneca, acreditamos na verdade. Colchão não é tudo igual. Colchão de qualidade é qualidade de vida. Nossos consultores são verdadeiros especialistas em sono, prontos para entender suas necessidades específicas. Do biotipo à idade, garantimos o colchão ideal para o seu bem-estar. Na Soneca, oferecemos mais do que colchões. Também trazemos agregados, desde camas box e cabeceiras até travesseiros e colchonetes de alta qualidade, além de sofás lindos e aconchegantes. Orgulhosamente, somos reconhecidos como a melhor loja de colchões nos últimos 2 anos consecutivos, segundo o IPP Pesquisas, e a loja com o maior índice de satisfação de clientes no último ano, segundo o IPOP Pesquisas. É o conforto e descanso que você merece. Visite-nos hoje em Nova Friburgo, no centro, Avenida Alberto Braune, 125, ou em Conselheiro Paulino, logo na entrada da cidade. Telefones 98104-8348 e 98104-9914. Se quiser ficar por dentro das promoções, siga nosso Instagram, @sonecacolchões.nf. Soneca Colchões, nosso sonho é o seu conforto.
Nascida há mais de 20 anos, a Free Online segue com o propósito de trazer tecnologia para uma vida melhor, para que empresas prosperem e pessoas sejam felizes. Com mais de 100 mil usuários, 30 mil clientes e seus mais de 150 colaboradores, a Free Online acredita e investe em pessoas e tecnologia aqui em nossa região. Somos 100% daqui, 100% focados no respeito ao consumidor e com forte viés social. Nosso projeto Casa atua há anos com crianças que diariamente, no contraturno escolar, acessam diversas oficinas e tem garantido uma refeição e um lanche diário, além de reforço escolar. Quando você escolhe Free Online, você escolhe muito mais que a melhor tecnologia ou os melhores preços e ofertas. Você escolhe desenvolver empregos em sua cidade, escolhe uma vida melhor para a próxima geração e escolhe, como nós, trazer felicidade à sua volta. Por isso dizemos sempre, Free Online, você feliz. E o grande diferencial de uma entrevista é a questão de ser um bate-papo e você não ter ali um escopo ou um roteiro para você estar seguindo. Porque normalmente quando a pessoa vai ser entrevistado, a pessoa já combina antes as perguntas. Olha, eu vou perguntar isso, aquilo outro, aquilo lá. E a pessoa ela já vai se preparando para responder aquelas perguntas. Então, por exemplo, normalmente o que acontece num jornal ou na televisão, a pessoa vai ser entrevistada e aí a produção do programa vai entrar em contato, sei lá, um mês antes, 15 dias antes, e vai passar, olha, o nosso conteúdo da entrevista vai ser esse daqui. A pessoa recebe e ela vai ter ali já um panorama de tudo que ela vai ter que responder naquele programa. Então, sei lá, alguma questão mais polêmica, por exemplo, ele já vai ter uma pré-resposta, digamos assim. Ele já vai conseguir preparar de forma antecipada. Então, aquilo ali já tem uma preparação. No podcast, a questão do bate-papo, que não é uma entrevista, é justamente diferente. Que, em vez de a gente ter um roteiro definido, não. A gente, obviamente, pergunta ao convidado se ele tem algum assunto que seja mais delicado para ele, que ele não queira tocar, e a gente vai respeitar, porque a gente não está aqui para poder colocar ninguém contra a parede. Mas fica nisso. Olha, você tem algum assunto que você não gostaria de que a gente estivesse tocando? Ele fala assim, não tem não. A partir daí a conversa vira livre. Entendi. E mesmo dele falando, olha, tem um assunto ali que eu não gostaria. A gente também vai ter uma conversa livre, mas eu não entro nesse assunto, nessa questão. Acaba que a gente nunca teve nenhum problema de pessoas que vieram ao podcast e falaram, eu não quero falar sobre isso. Apesar de eu perguntar, nunca teve nenhuma restrição. Então acaba ficando uma conversa bem tranquila e bem natural. Por isso que gera muitos conteúdos bons. Por isso que a gente tem esses feedbacks positivos. Porque a pessoa, ela vem aqui e é como se passasse um filme na cabeça dela. Sim. Porque quando a gente pergunta sobre a trajetória dela, pergunta para um médico do período que ele estava se formando, do período que ele estava estudando. Quando ele ingressou na faculdade, talvez ele já tenha 30, 40 anos de profissão e nunca mais parou para lembrar da dificuldade que foi a formatura. E aí ele chega aqui e tem a oportunidade de contar a sua trajetória. E isso acaba gerando, uma conexão comigo e com a pessoa que está assistindo. E, por consequência, dá para aproveitar muito esse conteúdo aí na rede social e gera corte e acaba tendo aí essa fórmula do sucesso. A fórmula do sucesso não é nada de mágica, é só a questão de ser o mais natural possível. Então fica até uma dica para quem está assistindo a gente queira vir no Ar Podcast ou qualquer outro podcast. O segredo é você ser o mais natural possível. Não queira vir vestir um personagem, não queira vir aqui mostrar uma coisa que você não é. Mostre a sua essência. Mostra aquilo que você é. Não quer dizer que você vai vir aqui e você, por exemplo, no seu dia a dia você fala pra dentro, né? No modo de dizer, ele é mais introspectivo. Aí você vai vir num podcast e vai ficar assim, sabe, Thiago? Não, obviamente, você vai se comportar no sentido de expor aquilo que você tá vivendo. Mas não é questão de vestir um personagem, mas nesse momento do podcast eu preciso expor o que eu vivo. Então, essa é a única diferença. Sim. No seu dia a dia, talvez você fala um pouco mais pra dentro e tal, tudo mais. Na hora que você for num podcast, você tem que
projetar isso. E aí a projeção acaba sendo unir a tua experiência com aquilo que você quer agregar na vida das pessoas. Sim, sim. Isso diz muito sobre a forma como vai ser comunicado, né? A nossa intenção em comunicar alguma coisa. Essa situação que você colocou, né? Da pessoa ser mais introspectiva, mais fechada, e aí no podcast ela vai precisar expor isso de alguma forma. Aí a gente fala nesse sentido de não vestir um personagem, mas de entender de qual forma que o outro vai te enxergar, né, nessa situação. Então, esse cuidado é importante ter para que a gente consiga passar a imagem que a gente quer que o outro tenha. Né? Isso é muito importante. Qual a imagem que eu quero que o outro tenha de mim? É lógico que eu não tenho controle sobre o que o outro vai pensar. Não é isso. Mas eu, na parte de comunicar aquilo que eu preciso comunicar, preciso falar de forma que o outro entenda, de forma que o outro compreenda. Né? E aí essa parte ela é muito importante, ela é muito essencial. Perfeito. Muito bom, muito bom. E qual é a sua expectativa, Thalia, para a nossa caminhada a partir de agosto, agora que a gente vai ter essas novidades todas? O que você tem de expectativa aí para esse restante de 2025? Para esse restante de 2025, a minha expectativa é de continuar crescendo, continuar evoluindo e alcançar lugares que a gente ainda não alcançou, mas que a gente tem potencial para alcançar. Com trabalho, com desenvolvimento, com dedicação, tendo cada vez mais contato com as pessoas, vivendo cada vez mais diferentes experiências, conhecendo cada vez mais experiências de outras pessoas, realidades de outras pessoas, e trocando essas experiências, a gente consiga evoluir e crescer cada vez mais. Tudo isso é algo que fica marcado, né, que a gente espera dessa evolução, desse crescimento. Tudo que a gente está pensando em termos de melhoria é para fazer o nosso melhor, é para entregar o nosso melhor. Então, a gente espera que a gente consiga fazer com que esse melhor chegue fazendo a diferença na vida das pessoas, né? Nós vamos nos empenhar e trabalhar o máximo para que isso aconteça, para que esse melhor que a gente tem para dar faça a diferença, mude na vida das pessoas, né? Como até hoje a gente vem escutando aqui, com as produções de conteúdo, com as coisas que a gente faz, como que isso muda o ponto de vista sobre a pessoa, né? Não é nem sobre, por exemplo, falando agora da questão da produção dos cortes, não é nem sobre viralizar, que a gente tem conteúdo viral aqui nas nossas redes sociais, mas não é nem sobre isso, sobre a quantidade de números que a pessoa vai ter, mas a forma como a pessoa vai se enxergar a partir daquilo ali. De que forma que a pessoa se enxerga? Olha como que a gente dá esse suporte, olha como que a gente dá esse auxílio. Muda a forma da pessoa se enxergar. Enquanto profissional, posicionado. Não, a partir de agora, com esse corte aqui, trazendo essa informação, eu me vi de outra forma, eu me enxerguei de outra forma, eu me animei de produzir conteúdo, eu me animei de alimentar mais a minha rede social. Eu quero continuar isso, porque isso vai melhorar a minha vida, melhorando a vida da minha empresa, e melhorando a vida da minha empresa, melhora a minha vida pessoal. Então, assim, é um conjunto de coisas, é um conjunto de missão que a gente consegue proporcionar na vida das pessoas que acreditam no nosso trabalho, que eu acho lindo, muito lindo. Então, tudo que a gente faz aqui, cada detalhe pensado dentro desse espaço, dentro desse estúdio. E, gente, a gente é muito enjoado com detalhe, vocês não têm ideia. Momento de reforma, de troca das coisas aqui. A gente sempre, em todo momento, pensou em mínimas coisas que, às vezes, não estão nem aparecendo aqui. Mas tudo pensando no quê? Pensando na experiência da pessoa que está aqui. E proporcionando justamente isso. A pessoa vai estar num ambiente que é favorável para que ela consiga se posicionar. Isso foi pensado com muito carinho. Para que ela consiga se evoluir, se desenvolver, para que no momento da conversa ela consiga colocar para fora o que ela tem de melhor. Tudo isso, toda a estrutura foi pensada. E a nossa reforma não é diferente. Essa mudança de cenário não é diferente. Tudo que vai ser feito é pensando nessa robustez dessa estrutura, sabe? Para que a pessoa sente aqui e fala, caramba, eu tô num espaço aqui que o que eu tenho para falar é importante. Esse é o sentimento. O que eu tenho para trazer é importante. Então,
isso que eu tenho de informação para trazer vai ajudar outras pessoas e tudo à minha volta me ajuda a me concentrar nisso, tudo à minha volta me ajuda a me colocar nesse lugar, nessa posição de que eu tenho situações, eu tenho informações, eu tenho coisas importantes para trazer para a audiência. Por isso que eu achei interessante quando você trouxe essa questão de a gente não leva o podcast, nunca levou para o lado da polêmica e nunca foi necessário, desde quando a gente começou. Nossa, e o que a gente recebeu de, tipo assim, de pessoas falando assim, mas vocês tinham que abordar assunto assim, tinha que falar sobre isso aqui, tinha que fazer assim na entrevista, o pessoal gosta disso. A gente sabe do que o pessoal gosta. Na internet é bem óbvio a gente saber o que as pessoas gostam de acompanhar, mas a gente escolheu esse caminho que é mais difícil de ser trilhado, é difícil pra caramba, mas a gente escolheu ele porque ele é sólido, ele é firme, ele depois de construído, ele permanece. A gente precisa ter paciência, a gente precisa ter calma, a gente precisa ter tranquilidade e entender que um legado, uma história, ela se constrói com o tempo. Então, a gente deu início, a gente começou e a gente permanece com o mesmo propósito. Como você disse, né? Não é para colocar ninguém contra a parede, não é para ficar tentando sucesso, fama a todo custo, número a todo custo, de qualquer forma. Não, a gente faz isso com responsabilidade. Veículo de comunicação precisa ter responsabilidade na maneira de trabalhar, né? Com certeza, com certeza. E essa é a nossa missão, de ter responsabilidade e, com isso, ter marcas que acreditam no nosso trabalho. Sim. Marcas relevantes como a Free Online, como a Soneca, como a SAF, que confiam na gente e tá investindo também no nosso trabalho. Então, como que vocês sabem, essa reforma, por exemplo, tem um custo, a estrutura tem custo, tudo, e a gente vive disso, é o nosso trabalho. Sim. E graças a empresas como essas que a gente anuncia aqui no nosso podcast, que isso tudo é possível. Então, é um motivo também e é um momento também da gente agradecer aos nossos parceiros, a Free Online, o SAF, a Soneca Home, Soneca Colchões, são os parceiros que confiam aqui na gente, assim como os outros clientes que vocês não veem aqui no podcast, mas também são nossos clientes na estrutura aqui do Noar. A gente está aqui para poder agregar na sua vida e solucionar o problema que você tiver aí no meio digital. A gente entrou como um solucionador de problemas no meio digital. Então, a gente tem gratidão aí a todos os nossos parceiros que confiam sempre aqui no nosso trabalho, né, Thalia? Com certeza, com certeza. E saber que tem pessoas, assim, de relevância, de importância, que confiam e que acreditam no nosso trabalho é a certeza de que vale a pena um caminho construído e pensado dessa forma, né? Eu vejo essas empresas assim e eu admiro a história delas, a trajetória delas, as dificuldades que elas passaram no início para poder começar, as dificuldades que elas passaram ao longo do tempo para poder se manter. E hoje, empresas que têm nome, né? Que têm esse respeito da sociedade, que têm essa confiança das pessoas. E eu vejo a gente nesse lugar, né? A gente ainda tem pouco tempo. Embora depois da pandemia para cá, né? A internet deixou tudo muito rápido. Parece que já temos muitos anos, a sensação que eu tenho, mas ainda não temos. A gente ainda está trilhando essa nossa história. E eu vejo isso no futuro. A gente, com todo esse passo a passo, com toda essa resiliência, com toda essa paciência, com esse cuidado, com esse zelo por tudo, por todas as coisas, a gente alcançar esse lugar de respeito, de importância, e com isso a gente poder sempre, sempre, sempre ir melhorando e levando o nosso melhor para todo mundo que confia, todo mundo que acredita. E como um veículo de informação, na era da informação, hoje informação é ouro, né? Eu fico muito feliz de fazer parte disso e de poder contribuir, trazendo informações importantes. Com certeza. É isso aí, muito bom. A gente ainda vai ter um episódio antes dos nossos novos episódios com esse cenário novo. E o nosso próximo episódio vai ser um compilado aí de melhores momentos do nosso Noar Podcast. Então, fique com a gente na quinta-feira, próxima quinta-feira, um compilado aí de melhores momentos do Noar Podcast, desde lá do nosso primeiro estúdio até esse nosso último estúdio, antes da nossa reforma completa. E como eu disse, no Instagram você pode acompanhar aí passo a passo,
de tudo que vai estar acontecendo aqui na nossa estrutura, a ampliação da nossa empresa. Como eu disse, não é somente o Noar Podcast, nós temos uma estrutura também voltada para a comunicação e também para o marketing. Então nós temos uma expansão da nossa empresa, a gente tem o nosso estúdio. Agora a gente vai ter uma segunda sala que vai ser um setor administrativo, um setor de edição, de operacional, que também vai ter outros cenários para serem gravados, atender bem aí os nossos clientes. Isso daí é incrível. Então acompanha no nosso Instagram que a gente vai estar sempre colocando e atualizando as novidades. Né, Thalia? Com certeza. É isso aí, galera. Gratidão aí também ao James que está aí nos bastidores operando o podcast de hoje. Gratidão também à Thalia aí, que tá sempre nos bastidores, mas hoje tá aqui junto comigo, batendo esse papo bacana. E gratidão também a você, que é graças a você que tudo isso aqui acontece. Você que acompanha o Noar Podcast aí semanalmente e diariamente também nas redes sociais. Até o nosso próximo episódio. Um beijo no coração. Thalia, finaliza hoje. Tchau, tchau, pessoal!